Gravando. Olá, tudo bem? Quantos de vocês gostariam de eliminar o que te impede de ter uma vida de mais sucesso? E ser muito mais próspero e feliz em todas as áreas da sua vida? Muito prazer, eu sou o Luiz Santos e eu vim aqui para poder compartilhar com você algo transformador para a sua vida e para a minha vida. Eu sou um profissional da área de projetos, processos e melhoria contínua há 16 anos. Já ajudei empresas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e faço isso hoje aqui no Ceará. E nesse meio tempo também me tornei um treinador comportamental para desenvolver pessoas e ajudar a ativá-las, a ajudar pessoas a viverem seus sonhos. Gratidão por você estar aqui. Para nós, é um motivo de grande alegria ter você aqui, porque apenas 2% da população brasileira busca se autoconhecer e se autodesenvolver. Quanto mais você se conhece, mais você aprimora aquilo que você tem de bem, melhora aquilo que você ainda pode melhorar e consegue ter resultados melhores na vida. Para mim, é motivo de grande alegria ter pessoas como você aqui. Eu começo com uma pergunta. Por que algumas pessoas conseguem alcançar o sucesso, a prosperidade e excelentes resultados na vida e outras não? Por que algumas pessoas estão lutando com a balança, emagrece, engorda, e outras têm uma vida satisfeita diante do espelho? Por que algumas pessoas fizeram pós-graduação, mestrado, estudaram uma vida inteira e não têm resultados financeiros favoráveis? E outras que às vezes têm apenas o ensino médio, chegaram até lá? Porque algumas pessoas estão lutando com o seu casamento, é briga, divórcio, discussão, e outras estão vivendo um tempo maravilhoso na sua vida. Essas respostas e outras nós teremos ao longo desse tema que nós estamos ministrando hoje. Talvez você se permita perguntar: qual então é o primeiro passo para realizar qualquer coisa na vida? Um sonho, um projeto ou até uma vontade na vida real? Essas e outras respostas nós procuraremos, mas antes eu gostaria de te dar uma chave. Se você quer saber em que uma pessoa de verdade acredita nessa vida, observa o que ela faz. Não observa apenas o que ela fala. Muitas pessoas elas falam, mas não fazem. E o que elas fazem verdadeiramente é aquilo que elas acreditam. Por exemplo, nos Estados Unidos, um professor foi convidado para ministrar uma determinada disciplina numa determinada escola. Ao chegar no seu primeiro dia de aula, o diretor disse para aquele professor que os alunos foram divididos em dois grupos. Um à direita, de alto QI, um à esquerda, de baixo QI. O professor, tendo em posse essas informações, foi até a sala e ministrou durante todo um ano aquela importante disciplina. No final do ano, ele foi consolidar as notas. E o que ele descobriu? Que, de fato, as notas dos alunos para os quais o diretor tinha dito que tinham alto QI, realmente foram melhores. Consolidou aquelas notas, foi até a sala do diretor. Quando ele chega na sala do diretor e explica para o diretor que aqueles alunos, de fato, confirmaram aquilo que ele acreditava, o diretor disse para eles: na verdade, nós nunca aplicamos um teste de QI. Você acreditou tanto que aqueles alunos poderiam, que seriam capazes, que aqueles alunos talvez tenham acreditado em você. Se você pensa que você pode e aqueles alunos acreditaram que eles também poderiam, isso gerou um ambiente favorável para que aquelas pessoas pudessem crescer. Interessante, não é? Então, será que existe poder naquilo que nós acreditamos? Você talvez já tenha ouvido falar sobre a palavra placebo. Aquele famoso comprimido de farinha sem uma especificidade medicinal, sem um poder de cura comprovado. Talvez você já tenha dado um comprimido de açúcar para uma criança que tenha reclamado, por exemplo, de uma dor de cabeça, quando na verdade ela só queria te chamar a atenção. Muitos pais já viveram isso. E a criança, por perceber o seu cuidado, ela vira minutos depois para você e te diz: eu estou bem agora. A medicina vem estudando isso há anos e ainda não há uma explicação muito convincente, mesmo dentro da medicina. Os pesquisadores, por exemplo, eles já vivenciaram situações em que, quando eles deram comprimidos placebos para pacientes que também precisavam, principalmente, de um cuidado médico da natureza da morfina, aqueles que receberam o placebo e reagiram bem ao placebo, ou seja, a mente deles acreditou que aquilo era um medicamento, eles reagiram tão bem à morfina que aquilo trouxe um alívio muito grande para suas vidas. Cerca de 95% das pessoas que reagiram bem ao placebo, reagiram bem à morfina. E aqueles que não reagiram bem ao placebo, cerca de 54% que não quiseram reagir, não acreditavam, não entenderam que aquilo era importante, apenas 54% reagiram apenas à morfina. Ou
Ou seja, a gente tem uma diferença muito grande. 41% das pessoas que reagiram bem ao placebo também reagiram bem ao medicamento que tinha o princípio ativo para lhes trazer uma cura. Então, será que os nossos pensamentos têm relevância? Por que entender sobre crenças é tão importante? O que nós ganhamos sobre isso? O que nós ganhamos com isso? Quando você entende claramente por que você acredita no que você acredita, é muito importante você começar a refletir se a forma como você hoje adota para alcançar seus resultados, se ela é a que lhe trará os melhores resultados. Será que o que você faz hoje, você faz porque você tem uma crença e, na verdade, você nunca se perguntou por que é daquela forma? O que você ganharia hoje se você mudasse a forma de pensar? Imagine você vendo duas pessoas brigando e, ao contrário de olhar para elas e pensar que elas estão digladiando-se entre si, elas estão, na verdade, buscando resolver uma questão que não está clara para ambas as partes, ou seja, existe uma necessidade não atendida. Imagine que, ao invés de você ver duas pessoas brigando, você veja um pedido inconsciente de ajuda de ambas as partes, utilizando apenas as ferramentas que elas têm. Imagina se você pudesse ver a vida pelos olhos dos outros. Quem sabe o que você pensa hoje possa ser diferente do que você pensava antes. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre crenças. E o que são crenças? Crenças são toda e qualquer programação mental ou aprendizagem que você teve do 0 aos 12 anos de vida, principalmente de 0 a 8 anos, com tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu com seus pais e pessoas que ajudaram na sua criação, como, por exemplo, profissionais, padres, pastores, até palestrantes, pessoas que de alguma forma compartilharam aquilo que elas eram, com base naquilo que você viu, ouviu e sentiu. E isso programou a sua mente. E por que isso é tão importante? Porque as crenças, elas se tornam convicções pessoais. Crenças não são verdades nem mentiras. Talvez você já tenha ouvido falar assim, que chinelo virado faz com que alguém da família morra, ou que se chover, talvez você precise cobrir os vidros para não atrair raios. Será que isso são fatos? Ou isso são apenas pensamentos de pessoas que foram sendo colecionados ao longo de muitos anos? Bom, é importante nós pensarmos sobre isso. O que as crenças verdadeiramente determinam? As crenças determinam se você vai ser rico ou pobre. As crenças determinam se você vai ser gordo ou magro. As crenças determinam se você terá bons resultados numa determinada área da vida ou não. Se você vai ficar casado e, se ficar casado, se terá qualidade de vida no seu casamento. Você acha isso importante? É muito importante que nós, que estamos estudando sobre crenças, saibamos de onde é que vem esse tema. Esse tema ele é um aprofundamento de um estudo realizado por Gregory Bateson, que é um antropólogo, e também Robert Dilts, que é um psicólogo, que ambos estudaram, através da programação neurolinguística, formas de conseguirem entender como que a nossa mente processa as informações. E eles acabaram desenvolvendo um método chamado níveis neurológicos. E o quarto nível dos níveis neurológicos são as crenças. E o que são crenças? São convicções pessoais que te dão permissão. São aprendizados de toda uma vida que te dizem o que você é, o que você faz e o que você tem. E ela organiza seus pensamentos na vida. Ela explica o porquê você faz o que você faz. Então, as crenças são todas aquelas permissões que você se dá. Então, nós poderíamos dizer que tudo é crença. O blazer que estou vestindo, a camisa que estou vestindo, a cadeira que estou sentado, a forma de falar com vocês, tudo isso está associado naquilo que eu acredito, que pode ser bom para mim, bom para você e bom para o mundo à sua volta. Bom, então, para a gente poder fazer um exercício rápido sobre como essas crenças influenciam na sua vida, talvez você já tenha se permitido visualizar a roda da vida. Como assim a roda da vida? Talvez você se permita escolher um ponto fixo onde você está aí agora. E enquanto eu falo, pode ser que você se permita, de olhos fechados ou de olhos abertos, imaginar a sua vida neste exato momento. Imagine você se vendo agora projetado, é como se você estivesse olhando para você numa TV e agora você vê o ambiente em que você está situado, você vê as cores, você vê os sons, você ouve os sons de um jeito que é perceptível para você e você consegue ver, inclusive, como você está se sentindo nesse momento.
E por um instante eu te convido a respirar profundamente, a sentir o ar entrando, a acalmar teu coração, a sentir o ar verdadeiramente entrando nos seus pulmões. E para que isso? Para que você agora, que pode estar provavelmente de olhos fechados, se permita refletir sobre as várias áreas da sua vida. Como está a sua saúde? O que é saúde para você? Como está o seu tempo de lazer? E o que quer dizer lazer para você ao longo da sua vida? Como está o cuidado que você tem com a sua vida conjugal? Você está satisfeito? O que é relacionamento conjugal para você? Talvez você esteja vendo pessoas tão importantes como seus familiares. Como está a sua vida familiar? Quanto satisfeito você está com a qualidade de vida familiar que você tem? E a sua vida espiritual? Imagino que, refletindo agora, você já deve ter pensado aí no lazer, na saúde, na sua vida conjugal, na sua família, no seu tempo sozinho com Deus, cuidando da sua espiritualidade. Pode ser que você, respirando profundamente, perceba que há também uma vida profissional. E quanto satisfeito você está? E as suas finanças? Como está a sua relação com o dinheiro? O que você acredita sobre dinheiro? Quanto satisfeito você se encontra? E a sua vida social? Seus amigos, pessoas do seu convívio, relacionamentos que você vem construindo. Talvez você se permita, no seu tempo, abrir os seus olhos, se conectar novamente conosco. E quem sabe, agora que você refletiu sobre as várias áreas da sua vida, lazer, saúde, vida conjugal, família, vida espiritual, profissional, vida financeira e social, eu te convido a parar esse vídeo, pegar papel e caneta e dar uma nota para cada uma destas áreas da sua vida, para cada uma destas áreas que compreendem quem é você, quem você está sendo, quem você gostaria de ser. Por que isso é importante? Isso é importante porque a nota que você dá para cada uma dessas áreas é exatamente a crença que você carrega sobre cada uma delas. Para todas as áreas em que você deu notas abaixo de 7, possivelmente você possui crenças que podem vir a ser trabalhadas. E mesmo aquelas que você deu notas maiores do que 7, e ainda assim não deu a nota máxima, que é uma nota 10, a pergunta é: o que te impede? O que impede que você pudesse ter dado uma nota 10 para essas suas áreas que compreendem a sua vida? O que te impede? Será que você sabe o que deveria fazer? As nossas crenças, muitas vezes, elas são inconscientes. Elas foram formadas de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 8 anos. Algumas delas são capazes de influenciar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, mudam o seu estado emocional e têm poder para determinar o que você fala, o seu comportamento e geram seus resultados. Logo, se você não deu 10 em uma determinada área, o que te impede? E aí você já está começando a enxergar as crenças que hoje permeiam a sua vida. E mesmo se deu 10 em alguma área da sua vida, por que você deu 10? A resposta a estas perguntas te ajudará a encontrar as crenças que hoje fazem parte da sua vida. Como as crenças são formadas? Você já pensou nisso? As crenças são convicções pessoais, nem verdades, nem mentiras. São generalizações sobre você, sobre o outro e sobre o mundo. Se não são fatos, como, por exemplo, a lei da gravidade,
podem ser apenas convicções pessoais. E as crenças, como nós já falamos, elas são formadas dos seus 0 a 12 anos como aprendizados de uma vida, daquilo que você viu, ouviu e sentiu de seus pais ou pais substitutos. Se tornaram programações mentais. Essas crenças, elas são formadas a partir das experiências que você possui na sua vida. Por exemplo, quando eu pego nesse celular, eu tenho o meu tato encostando nesse celular. Ou seja, eu capto a reação, eu capto o mundo externo através do meu tato. Quando eu pego no celular, o meu tato ele envia um estímulo eletroquímica para o meu hipotálamo. Quando eu recebo esse estímulo eletroquímico, o meu hipotálamo converte essa eletroquímica numa linguagem que o meu cérebro entende. E ali são ativadas sinapses neurais. O que são sinapses neurais? São encontros entre um neurônio e outro neurônio, como se fossem dois cabos. Eles se encontram, não se encostam, e ali são produzidos neurotransmissores. E esses neurotransmissores são liberados nessa fenda. E nessa fenda, ali estão sendo liberados dopamina, ocitocina, serotonina e uma série de outros neurotransmissores. Por que isso é importante? Quando eu toco nesse celular e o meu hipotálamo ele entende essa informação e isso faz com que haja um encontro entre dois neurônios, de forma que haja uma sinapse, ali está sendo gravada uma crença. Assim como se fosse um CD virgem. Um CD virgem, ele é colocado para poder gravar uma determinada informação e ali ela fica registrada. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, e você pode ter sentido através das suas papilas gustativas, daquilo que você comeu, do seu olfato, daquilo que você cheirou, do seu tato, daquilo que você tocou e das experiências sensoriais que você teve, aquilo gravou em você uma crença. E gravou onde? No seu cérebro, nessa massa cinzenta que nós possuímos. O cérebro, ele funciona para nós como se fosse um aparelho. Ele é o hardware. E ela foi gravada num software. O que é o software? O software são os seus pensamentos, são as suas crenças. É ali que ficou registrado o que você acredita, que te dá permissão, e também ficaram registrados aquilo que são seus valores mais íntimos. Então, seus valores e crenças estão registrados num software. E logo, toda vez que acontece algo na sua vida, esse software, ele processa o programa, resgatando aquilo que foi gravado, para que você possa vir a realizar as suas atitudes. Sejam elas a favor daquilo que você quer alcançar na vida, sejam elas contrárias. Vamos falar mais um pouco sobre isso. O que a Bíblia diz sobre crenças? O que a Bíblia diz sobre as crenças? Romanos 10:10 diz algo muito interessante sobre crenças. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres, novas, boas coisas. Olha que interessante. As crenças, elas são muitas vezes instaladas em nós por aquilo que nós ouvimos. E o apóstolo Paulo, ele também diz isso para nós em outro versículo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer que aquilo que nós ouvimos é fundamental para estabelecer a nossa fé. E o apóstolo Paulo, ainda na carta aos Romanos, ele diz algo muito interessante em Romanos 12:2. Ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar assim qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele traz para nós a palavra conformado. A palavra conformado, ela tem uma raiz que é a palavra forma. Imagine-se indo a uma padaria e chegando na padaria você vai comprar um pãozinho francês de 50 gramas. Aquele pãozinho francês, ele foi colocado numa forma para que ele pudesse ter o peso, a forma
e a largura necessárias para que ele pudesse ser vendido por uma determinada condição daquela padaria. E ele foi colocado um ao lado da outra. Ele foi colocado em uma forma. O apóstolo Paulo está dizendo para que nós não sejamos conformados. Por quê? Porque se os nossos pensamentos eles forem formatados por alguém, os nossos resultados serão os resultados daquela forma. Logo, se nós, que somos cristãos, muitas vezes recebemos informações do mundo e nos permitirmos ser conformados, nós não seremos transformados. Não seremos transformados pelo quê? Pela renovação do nosso entendimento. Então, nós não podemos ser como um pãozinho de padaria, que fica conformado porque foi colocado em uma forma para poder apresentar um resultado. E estas palavras que têm um princípio bíblico e se associa com a ciência que estuda as crenças, ela vai trazendo para nós alguns entendimentos. Por exemplo, Cristo, ele diz, através do apóstolo Marcos, no capítulo 9, 23, que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que interessante. O apóstolo Marcos, ele diz que tudo é possível se você acredita. No nosso século passado, Henry Ford disse algo muito interessante. Se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, das duas formas, você estará certo. Isso quer dizer o seguinte, as crenças, elas determinam aquilo que você vê. Ou seja, porque você crê, você vê. E aquilo que você acredita, você cria dentro de você. Aquilo que você cria dentro de você te faz ser. E se te faz ser, te faz fazer e te faz ter. Então, primeiro você crê, crer te leva a ver te leva a ser te leva a fazer te leva a ter. Vejam como que a ciência ela conversa muito claramente com a Bíblia. Em Gálatas, também está escrito algo muito poderoso, que a fé opera pelo amor. Então, se nós acreditarmos, nós teremos mais condições de termos fé à medida que nós também praticamos o amor, dado que nós entendemos que amor é decisão, não é um sentimento. Amor é renúncia, não é apenas uma emoção. E o apóstolo Paulo ele ainda nos diz assim, aquele que tem dúvida é condenado a se comer porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então perceba, se você alcança algo na sua vida que não vem da fé, o apóstolo Paulo nos adverte que é pecado. Por que eu estou passando tudo isso dentro da Bíblia? Para nós entendermos que este tema sobre a fé não é uma discussão nova. Há mais de 2000 anos, nós temos ali os filósofos estoicos, em que Zenão, que é um dos patriarcas do estoicismo, e depois nós temos Sêneca, e logo após nós temos Marco Aurélio, eles tinham pensamentos em que eles entendiam que a qualidade da sua vida ela é determinada pelos pensamentos que você coleciona. Se você coleciona pensamentos que podem influenciar na sua felicidade de vida, a tendência é que você seja feliz. E o contrário também é uma verdade. Então, como que essas crenças elas são formadas além desse entendimento de que elas vêm por aquilo que nós ouvimos e acreditamos? Lembremos que crença é aquilo que você acredita. A palavra tem poder? Tem, se você acredita nela. Então, como as crenças são formadas? Nós podemos dizer que as crenças basicamente são formadas de duas formas, ou por experiências, ou por repetição. Nas experiências que você tem, é muito importante considerar se existem pessoas de autoridade, como, por exemplo, os pais. Os pais são a grande autoridade na vida de uma criança. E as situações que essa criança ou que esse jovem ele vivencia também são influenciados pelas emoções. Por quê? Porque as emoções, elas são fluidas no ser humano. As emoções, elas existem em nós de uma forma não controlada pelo ser humano. Quando nós falamos de medo, alegria, raiva, tristeza, vergonha, que são algumas das emoções primárias do ser humano, nós estamos falando de algo que o nosso corpo produz a partir de uma captação por parte da amígdala cerebral, que capta o ambiente, e a amígdala cerebral, ela interpreta o ambiente e ela recruta os determinados órgãos do nosso corpo, distribuindo aquela emoção.
Essa informação, ela só chega no seu neocórtex depois de 6 segundos. Então, a emoção, ela não é controlada. O comportamento que você tem a partir da emoção, ele já pode ser racionalizado, ele já pode ser visto de uma forma diferente. Então, quando você passa por uma determinada experiência, se essa experiência é feita com um pai que te diz, por exemplo, você é burro, ali você tem uma experiência em que você tem a autoridade de um pai, que é a primeira pessoa de confiança daquele filho, e você também tem a emoção, que é fluida, que pode produzir nele uma emoção que naquele momento faz com que ele se sinta incapaz, se sinta impotente, se sinta, inclusive, não merecedor de algo. Logo, ele acaba entendendo que aquilo é uma verdade porque veio de alguém que é relevante para a vida dele. E, quando aquilo é repetido outras vezes, aquilo faz com que essa crença ela se torne ainda mais forte. É como se ele tivesse tendo pequenos elementos de confirmação ao longo do tempo, que nós chamamos isso de viés de confirmação. Só que quando as palavras são ditas para um jovem, essas palavras elas têm forma e conteúdo. Olha que interessante. Nossas palavras elas podem ter significados diferentes no mundo de cada pessoa. As palavras podem ter forma e conteúdo. Por exemplo, a palavra almoço. O que quer dizer um almoço para você? Eu, como mineiro, tenho uma concepção de almoço. Talvez você que me escuta, que seja da mesma região ou de região diferente, pode ter uma concepção diferente de almoço. E eu te pergunto, a palavra almoço pode saciar sua fome? A palavra sede representa o que para você? A palavra água pode saciar sua sede? Vejam, são as mesmas palavras e elas podem ter significados completamente diferentes para cada pessoa. Ao pesquisar na internet, vocês encontrarão palavras que são muito conhecidas, como sucesso, por exemplo. Talvez sucesso para você possa ser diferente do que é sucesso para mim, apesar de que a forma de se escrever é a mesma. O conteúdo é que pode ser diferente. Isso me faz entender que um território, ele pode permitir a construção de um mapa. Você olhando para a estrutura de uma rua, com as suas casas, com as calçadas, com os carros que estão lá estacionados, com as placas dos prédios, aquilo pode te ajudar a construir um mapa. Agora, nós não podemos afirmar que o mapa é o território. Talvez o mapa seja apenas uma representação daquilo que está naquela rua, porque cada pessoa perceberá a rua de uma forma diferente. O filósofo Confúcio, ele dizia algo muito interessante. Ele dizia que todo ponto é a vista de um ponto. Isso faz com que nós possamos entender que, às vezes, uns sapatos que ficam bem no meu corpo podem ficar apertados em outra pessoa. Talvez um sapato masculino que fique bem para mim não sirva para um outro homem nas mesmas condições, porque para ele o que é conforto e o que é um bom sapato pode ter um significado diferente. Estamos falando do mesmo sapato, uma palavra que tem a mesma forma, são 3 sílabas, sapato, porém com conteúdo diferente. Talvez a forma como eu percebo um simples sapato seja diferente da forma como o outro percebe um sapato. Por que isso é importante? À medida que nós vamos representando a nossa realidade de formas diferentes, nós vamos tendo mais elementos para nós conversarmos. Mapas não são territórios. Mapas são simplesmente percepções da realidade que foram filtradas pela sua mente. Os nossos olhos não conseguem captar todas as cores, assim como os nossos ouvidos não conseguem escutar todos os sons. Eles são filtrados para que você possa assimilá-los. Quando você percebe a realidade, você percebe, na verdade, os estímulos visuais, sinestésicos e auditivos. À medida que você os percebe, aquilo vai construindo a sua realidade. E isso faz com que uma palavra tenha um significado diferente em contextos e também com conteúdos diferentes para cada pessoa.
Por que que isso é importante? Mapas não são territórios. A forma como você percebe a realidade talvez seja somente a forma como você percebe a realidade. Talvez não seja a realidade. Mapas ou filtros mentais são simplesmente representações que nós construímos, são abstratas para nós entendermos a realidade. Isso quer dizer que quando nós vivenciamos uma realidade, a experiência que nós temos da realidade, ela é muito mais completa do que um mapa. Imagine uma pessoa que vai desenhar um mapa de uma cidade usando apenas os desenhos de rios. Agora imagine uma segunda pessoa que vai desenhar um mapa de uma cidade usando rios, o relevo, observando a forma como os habitantes daquela localidade organizam todas as coisas, talvez separando por bairros, por ruas, por praças, por locais em que as pessoas conseguem ter um mínimo de relacionamento. E aí eu te pergunto, qual é o mapa mais rico? O que só tinha rios ou que tinha relevo, rios, ruas, pessoas? Isso nos faz entender que quanto mais amplo é o nosso mapa, melhor é a nossa percepção de realidade. Se a nossa percepção de realidade ela é maior, possivelmente nós temos crenças mais favoráveis. Uma outra reflexão que é importante que nós tenhamos é que os mapas, eles são como se fossem entendimentos que nós temos da vida. Um exemplo bom para nós darmos para isso é você poder imaginar uma pequena caixa preta de papelão. Imagina que você ou eu ou alguém que você conheça esteja dentro de uma pequena caixa preta de papelão. Se essa caixa não tiver nenhum furinho, nenhum buraquinho, não é possível enxergar o que está do lado de fora. Concorda? E se ela tiver apenas um buraquinho para os olhos? Pode ser que a única coisa que a pessoa consiga ver seja a luz que entra por aquele buraquinho, que lhe permita ter um mínimo de contato com a realidade externa. No entanto, se mais buraquinhos forem feitos naquela caixa, aumentando-se o tamanho dos buracos, aumentando-se a localização dos buracos, ou quem sabe retirando-se um lado inteiro daquela caixa, pode ser que você, à medida que você amplia a sua capacidade de enxergar, você amplia a sua capacidade de entender a realidade. Quanto maior é a sua capacidade de interpretar mais elementos do seu mapa, mais rico são os seus mapas. E aí você pode se decidir se você será uma pessoa mais proativa ou até mais reativa. Então, nós podemos concluir que a proatividade e a reatividade das pessoas, ou seja, os comportamentos mais proativos, mais a favor de algo, e mais reativos, mas muitas vezes contra algo, eles também dependem de como você percebe a realidade. Ou seja, se você já viveu algo numa determinada área, muito provavelmente você já tem um caminho neural. É como se você pegasse uma folha em branco e você tivesse feito um traço naquela folha em branco. Se você já viveu algo em alguma área da sua vida, como relacionamento interpessoal, vida financeira, vida profissional, vida acadêmica, à medida que você vai criando essas linhas elas também são criadas na sua mente, como se fossem caminhos neurais. Quanto mais caminhos neurais você possui, mais condições de poder aprender com aquela situação, ampliar sua percepção de realidade e obter resultados. Isso quer dizer que nenhum mapa é mais real do que a experiência de realidade. Um exemplo que é muito importante nós fazermos sobre essa visibilidade do mapa é aquilo que acontece com um homem que foi muito conhecido durante muito tempo pela capacidade de utilizar a espada. Talvez você já tenha ouvido falar do Zorro. Zorro era um homem que, em algumas das histórias, algumas das traduções, são várias, é relatado que ele gostaria de ajudar pessoas menos favorecidas. E como que ele fazia isso? Tentava retirar bens preciosos de pessoas com mais condições e até mesmo de governos que eram corruptos e dar isso para as pessoas menos favorecidas. Porém, no início da sua jornada, ele não era um bom espadachim.
Ele não era bom com a espada e ele sempre era derrotado. Até que um dia ele se permitiu aprender um pouco mais com um mentor. E esse mentor, o que fez por ele? Desenhou no chão um círculo. E quando Zorro entrou naquele círculo, recebeu a seguinte ordem: aprenda a manusear a sua espada dentro do círculo. Minutos depois, o mestre entrou naquele pequeno círculo com o Zorro e lá dentro daquele círculo começou a lutar com o Zorro, apresentando para ele o ataque, a defesa, a observação, a utilização do seu próprio corpo para que ele pudesse ser um espadachim melhor. Quando o Zorro dominou aquele pequeno mapa, dominou aquele pequeno espaço, aprendeu a lidar com o pouco que tinha, aquele círculo foi ampliado. E num círculo maior, ele precisava usar tudo aquilo que aprendeu no círculo menor e agora deveria desenvolver novos conhecimentos, habilidades e atitudes para que no círculo maior ele pudesse sobreviver. Até que chegou um determinado momento que o seu mestre retirou dele todos os círculos, porque ele aprendeu a lutar no pequeno espaço, logo ele aprendeu a lutar no grande espaço. Isso quer dizer que crenças que muitas vezes são enfraquecedoras, elas te limitam a pequenos espaços. Quer dizer que pequenos espaços são ruins? Não, quer dizer que pequenos espaços vão te oferecer apenas o que já está contido nele. Se você quiser ir para grandes espaços, talvez você precise revisar se aquelas crenças são úteis e, se forem úteis, quais seriam as novas crenças que poderiam te ajudar a fortalecer para que você sobreviva de um jeito positivo nos grandes espaços. Isso quer dizer que uma palavra que às vezes você deu um significado numa determinada condição de vida, talvez quando você muda a sua condição de vida, o conteúdo dela também mudou. Imagine uma pessoa que tenha salário de R$1.000. Bom, o salário da pessoa é de R$1.000, essa é a forma. E com o salário de R$1.000, talvez você, se você perguntar para ela o que é prosperidade, ela venha te dar um significado. Essa mesma pessoa, se ela não tiver todas as atribuições que ela tem, ganhando os mesmos R$1.000, pode ser que ela tenha uma outra denotação, uma outra conotação de vida. O que mudou? Foram os R$1.000? Não, a forma continua a mesma, mas o conteúdo pode ser mudado porque o ambiente também foi mudado. Em outras palavras, o conteúdo vai depender muito da sua capacidade de interpretar sua realidade e a nova realidade que você está inserido. Como nós estamos falando sobre como as crenças são formadas, é importante nós destacarmos algo. Nós já falamos que elas são formadas por experiência, e dentro da experiência tem dois blocos. A autoridade de pessoas que participaram dessa experiência, muitas vezes um dos principais responsáveis são os pais, que são pessoas altamente influenciadoras, e a emoção que você tinha. E outra forma de você poder guardar uma crença são as repetições. À medida que você vai vivenciando aquilo repetidas vezes, aquilo vai construindo em você, inclusive, uma habilidade. E chega uma hora que você se torna inconsciente. Talvez você já tenha percebido pessoas que são habilidosas em reclamar. Você já viu gente boa em reclamar? Que reclama de tudo? Ela é um profissional naquela área. Por que isso é importante? Porque aquilo foi aprendido ao longo da vida dela. Talvez ela tenha padrões de comportamento que ela não se perceba. E esses padrões de comportamento podem torná-la uma pessoa reclamona, uma pessoa instável financeira, uma pessoa com problemas de comunicação, uma pessoa com problemas emocionais. Por quê? Porque ela aprendeu aquilo ao longo da vida dela, através das experiências que ela colecionou e à medida que ela foi repetindo essas experiências. Então, como que essas crenças elas são formadas? É muito importante nós percebermos que existem fatos. Esses fatos nós podemos chamar tecnicamente de informação externa. Eles são captados pelos nossos sentidos, pelos nossos sistemas representacionais. Quais são os sentidos? Nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, nossa pele, todo o nosso corpo. Podem ser gustativos, olfativos, sinestésicos, tactuais, podem ser visuais, podem ser auditivos. Ou seja, é aquilo que você viu, ouviu e sentiu. E à medida que um fato acontece e os seus sentidos captaram
esse fato, é muito importante nós observarmos que o nosso cérebro ele vai construir um mapa. E nós já sabemos que mapa não é território, ou seja, ele vai filtrar tudo o que acontece. Por isso que nós chamamos de filtros mentais. É como, por exemplo, aquele filtro solar que nós utilizamos para tomar sol na praia. Ele impede que toda aquela informação solar chegue até nós. Os filtros mentais, eles também têm esse papel. Por quê? Nosso cérebro ele pesa aproximadamente 1,4 quilos e ele consome cerca de 20% da glicose do corpo. Se toda a informação que nós recebemos o nosso cérebro absorvesse, ele consumiria mais energia. Se ele consumisse mais energia, imaginem, eu peso 75 quilos e o meu cérebro pesa em torno de 1,4 quilos e já consome 20% da energia. Se eu precisasse manter todo o meu cérebro trabalhando sem economizar energia, eu precisaria de mais glicose. E se eu precisasse de mais glicose, eu teria que mudar meus hábitos alimentares, eu precisaria mudar minha forma de me relacionar com todas as áreas da minha vida. Então, uma das formas de economizar energia é filtrando, é criando representações. E nesses filtros mentais, eles vão agir de 3 formas. Eles vão pegar todas as informações que você recebe e vão generalizar, omitir e até distorcer. O que é generalizar? Um fato acontece com você uma vez e você diz assim, é sempre assim. Você vai utilizar quantificadores universais. Sempre assim, todas as vezes, tudo, nunca. Ou seja, você vai criar formas de potencializar isso ao máximo, mesmo que tenha acontecido uma só vez. É como aquele namorado que chegou atrasado no primeiro encontro, aí você já pensa o seguinte, nossa, vai ser sempre assim. Você generalizou. E o que é uma omissão? Uma omissão é quando uma parte do conteúdo ela não é dita. Por exemplo, a minha filha saiu mais cedo e ela disse para mim assim, vou ali na casa dos meus amigos. Que amigos? Que horas você vai? Como você vai? Por que você vai? A frase dela tem uma omissão simples. Ela não disse o que ela iria fazer. É como aquela criança que diz assim, os meus colegas de sala eles não gostam mais de mim. Quais colegas? Quantos colegas tem na sua sala? Como é que você sabe que alguém gosta de você? Percebe? Aí você faz um outro tipo de omissão simples. Ao mesmo tempo que você também faz, você não informa quantas pessoas, não tem índice. Os meus colegas não gostam mais de mim. Quantos colegas? Falta o índice dessa frase. Ou então você diz assim, eu não vou estudar para esse concurso não, porque aquelas pessoas são mais preparadas do que eu. Que pessoas? Quantas são mais preparadas que você? Que prova é essa? Ou seja, você está omitindo e ainda fazendo graus comparativos. Isso quando a pessoa não diz assim, eu sou ansioso. Eu sou tem a ver com a identidade. Ansioso é uma nominalização, é um rótulo que ela está se dando. Então, se ela se percebe como ansiosa, ela está se colocando na voz passiva da palavra. Então, se eu sou ansioso, eu não tenho nada para fazer. É diferente, por exemplo, de dizer eu estou ficando ansioso com o que está acontecendo. Se eu estou ficando ansioso, eu posso escolher ficar de outra forma, fazer outra coisa, mudar meu estado emocional. Mas se eu sou ansioso, eu não tenho muito o que fazer. Por exemplo, eu me vejo como um homem negro, então eu sou negro. Eu posso fazer o quê, já que eu sou negro? Isso faz parte da minha identidade. Então eu criei uma omissão em que eu nominalizei as coisas. E outra forma que o cérebro ele vai fazer filtros mentais é quando ele distorce fatos. Vocês já viram crianças que falam assim, eu fui mal na prova porque eu sou muito burro? Ela cria uma equivalência complexa. Ela diz que ela foi mal na prova porque ela é burra. Mas espera aí, você estudou para a prova? Será que você não foi mal na prova porque você estudou pouco? Será que você não foi mal na prova porque você não viu todo o conteúdo? Às vezes foi cobrado um conteúdo que você não sabia? Será que você foi mal na prova porque a forma de ensinar do professor talvez não seja mais adequada? Como você aprende? Você é mais visual? Você é mais auditivo? Você é mais sinestésico? Você aprende como? Tem pessoas que só por eu falar elas aprendem. Tem pessoas que falando e escrevendo aprendem. Tem pessoas que precisam ouvir, falar e escrever junto para aprender, ou seja, elas têm formas diferentes de aprender. Então, como é que as crenças elas são formadas? Muitas vezes por generalização,
muitas vezes por omissão e muitas vezes por distorção. E isso vem de uma pessoa que é uma autoridade para aquela pessoa, muitas vezes vai atribuir-lhes aspectos emocionais e vão ser repetidas várias vezes. George Orwell, ele diz algo muito interessante. Se o pensamento corrompe a linguagem pode corromper o pensamento. Então, se você muda a forma como você fala, você pode mudar a forma como você pensa. Se você muda a forma como você fala e muda a forma como você pensa, você pode mudar a forma como você sente. Isso quer dizer que nós temos um laço cibernético. A forma como eu sinto pode influenciar na forma como eu penso, e isso pode mudar aquilo que eu tinha para falar. E aquilo que eu tinha para falar, minha comunicação, também, se for alterada, pode mudar o que eu penso e pode mudar o que eu sinto. Quanto mais eu entendo que, se eu quero ouvir coisas novas das pessoas, é minha responsabilidade mudar o que eu comunico para elas, quando eu entendo a minha responsabilidade e eu entendo as crenças que eu coleciono, eu mudo a forma de falar, eu mudo a forma de sentir, eu mudo a forma de pensar e os meus resultados, eles também mudam. Pensamentos influenciam sentimentos, que influenciam nos comportamentos ou ações, e essas ações geram meus resultados. Repetidas vezes fazendo isso, você constrói hábitos, e esses hábitos determinam seus resultados de uma vida inteira. Isso faz sentido para você? Um outro exemplo de nós entendermos como as crenças são formadas. Elas podem ser adotadas, rebeladas, ou você pode transcender. Um exemplo de uma crença adotada. Eu me lembro de uma cena em que o meu pai, ele se aproxima de mim e fala comigo que eu era muito vaidoso. Eu devia ter 4 para 5 anos. E ele diz assim para mim: você é tão vaidoso que daqui a pouco você não vai conseguir realizar suas coisas na vida porque você vai perder muito tempo cuidando de você e não vai ter tempo de cuidar das coisas importantes da sua vida. Eu tinha 4 para 5 anos quando eu entendi que ele disse que eu focava muito em mim e que eu não teria tempo para as coisas na minha vida. E aí eu fui perceber que o meu pai, ele falava isso com os amigos dele. Ele falava: olha, eu não tenho tempo de te ajudar, por quê? Porque eu estou focado em mim e eu não tenho tempo para essas coisas. E eu me lembro de ter adotado esse pensamento. Quando eu adotei esse pensamento, o que aconteceu? Eu parei de oferecer ajuda ainda na infância para os meus irmãos. Então, se os meus irmãos queriam fazer algo, eu dizia para eles que eu precisava focar naquilo que era importante para mim. E o meu pai dizia aquilo, e aquilo para mim, apesar de ser estranho aos meus ouvidos, eu acabava repetindo. Quando chegou na adolescência, é que eu fui pensar o seguinte: mas eu não quero pensar desse jeito, que eu tenho que focar mais tempo em mim. E eu peguei e rebelei. Então, o que eu queria fazer? Dar mais tempo para as pessoas e passava a não dar tempo para mim. Então, eu achava que quando eu tinha foco fora de casa, quando eu tinha foco fora das coisas que eram tão relacionadas para mim, eu achava que isso era um jeito de pensar para mostrar para minha família que eu era diferente do meu pai. Somente quando eu parei para pensar que não se trata de dar atenção para mim, não se trata de dar atenção para o outro, mas se trata de buscar qual é o comportamento mais útil, é que eu fui transcender. Então, ao longo da vida, principalmente de 0 a 12 anos, nós podemos adotar muitos comportamentos. Um exemplo clássico disso é quando uma filha ela é ensinada a fazer pães com a avó, e aí com a mãe. E aí a mãe ensina para ela a colocar o pão na forma, só que algumas avós, algumas mães, elas pegam a massa que sobra e jogam fora. Até que um dia a filha pergunta: mas mãe, vó, por que a senhora joga o resto da massa fora? E ela responde: porque a forma é pequena. E aí, às vezes, ela passa isso para a neta, passa isso para a bisneta. Por quê? Porque ela adotou aquele comportamento. Aí, um belo dia, ela entende que ela pode comprar uma forma maior. Ela está rebelando aquele pensamento. O que é rebelar? Ele vai contra aquele comportamento que ela tinha adotado. Qual é o problema da rebeldia? O problema da rebeldia é que ele não está buscando alinhar resultados. Ele está apenas revelando uma revolta de algo que ele acreditava. Logo, se ele rebela, mas ele não busca entender qual é o comportamento mais útil, qual é o pensamento que lhe trará mais resultados,
muito provavelmente ele não vai conseguir fazer aquilo em outras áreas da sua vida. Então, nós podemos adotar comportamentos, confrontar esses comportamentos nos rebelando, mas nós só verdadeiramente desenvolvemos esses comportamentos quando nós transcendemos. E quando é que nós transcendemos? Quando nós temos uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos consistentemente os nossos comportamentos. Quando nós mudamos apenas os nossos comportamentos, possivelmente a nossa mente ela não acompanha. Então, a tendência é que você volte a ter os velhos hábitos que você tinha no passado. Essas crenças, elas também podem ter sido geradas com experiências dentro de casa. Então, exemplo de situações. Os pais disseram que não tinham dinheiro para poder fazer algo. E aí eles falavam sempre para você que não podiam te levar para passear, não podiam te permitir ir para uma escola diferente, não podiam te dar uma determinada roupa, porque eles não tinham dinheiro. Ao contrário deles dizerem que não era prioridade, eles te diziam que não tinham dinheiro. Então, de tanto não ter dinheiro e você vê-lo sempre lutando para ter as coisas, talvez você possa ter construído ao longo da sua vida crenças de escassez. O que é a crença de escassez? É você sempre acreditar que não tem. E, normalmente, quem tem crença de escassez também tem crença de ingratidão. São aquelas pessoas que sempre recebem algo porque vieram a partir de repetições, de experiências com autoridades emocionais em que sempre faltava algo, e quando ela é ajudada, ela pensa assim, nossa, até que enfim alguém viu meu sofrimento. Ou seja, ela entende que o outro deve ajudá-la porque ela está sempre com a despensa vazia. E ela não tem crenças de prosperidade. O que é uma crença de prosperidade? É você acreditar que você tem aptidão para gerar riqueza, é você ter aptidão para fazer florescer, para construir resultados melhores para a sua vida. Um outro exemplo, famílias em que você vivenciou muitas situações de brigas ou afeto. Como foi sua situação? Como você avalia que foi a sua criação? Mais afeto ou brigas? Se você viveu em um ambiente com muitas brigas, muito provavelmente você construiu, dentro das suas crenças, pensamentos que podem te levar para a defesa ou para o ataque, para a luta ou para a fuga. Por que isso é importante? Porque isso pode ter determinado como você reage às situações. Uma criança que foi submetida a um lar em que havia muita briga, muitas vezes ela se sente em situações em que ela não tinha capacidade de lidar com tudo aquilo, ela pode se sentir impotente, e quando ela se torna um adulto, e ela vai construir sua própria família, ela vai assumir um cargo gerencial numa empresa, ela vai assumir um desafio diferenciado, muitas vezes aquela criança ferida, ao chegar na fase adulta, ela revela essa crença que ela possui. Então, ela acreditava que ela não podia fazer nada naquela situação, e quando ela é confrontada na fase adulta, dentro de um relacionamento, de um cargo gerencial ou algo importante que ela vai fazer, o programinha mental dela, o software que roda na cabeça dela, acaba funcionando como se fosse uma autoprofecia. Ela acreditava que era impotente naquela situação das brigas na infância, e ao chegar na fase adulta, ela continua pensando que não é ela a pessoa capaz de responder. Então, diante de um gerente, ela pode travar na empresa. Diante de um casamento, de um relacionamento mais profundo, ela pode não assumir a responsabilidade. Ou até o contrário, ou então o extremo oposto disso. Ela pode assumir muitas responsabilidades e pode não ser capaz de receber ajuda, porque nos momentos de briga, às vezes foi ela quem foi defender os familiares, foi ela quem foi defender as pessoas que ela amava, ou mesmo foi ela quem fugiu de tudo aquilo. Qual é a sua situação? Quando você vê uma briga ou quando você é tratado com afeto, quais pensamentos vêm à sua memória? Outra situação é quando você é criado numa casa com elogios ou ofensas. Como foi sua criação? Muitos homens que foram demasiadamente elogiados
ainda quando crianças, ao crescerem, eles têm dificuldade de admitir que precisam melhorar em algo. Por quê? Muitos deles trazem isso para a primeira pessoa e dizem: eu sou muito bom, os meus pais sempre me reconheceram. Como agora eu posso não ser bom em algo que está acontecendo? E aquelas que muitas vezes receberam ofensas ao longo da sua vida podem crescer muito frágeis emocionalmente, porque elas acreditam que elas são aquilo que elas ouviram. Seu burro, seu incapaz, sua pessoa não resolve nada, quem é você? São tantas as palavras que elas podem ter ouvido. Eu me lembro de uma situação em que, de tanto falar com uma criança que ela era excelente naquilo que ela faz, e essa criança tinha aí 6 para 7 anos, quando ela fez 8, que ela mudou de escola, foi fazer uma prova, e ela não conseguiu ir bem como ela ia no passado na outra escola fazendo as suas provas, ela chegou em casa e falou o seguinte: vocês são todos mentirosos. Vocês sempre disseram para mim que eu era muito boa no que eu faço, que eu era inteligente. Se eu sou inteligente, por que eu fui mal na prova? Ela tinha uma crença de que se ela era inteligente, ela não precisava estudar, ela agradava papai e mamãe, e por isso ela podia continuar a vida toda dela assim. E qual é o problema dessa crença? Ela construiu um mindset fixo, quando ela poderia também ter construído um mindset de crescimento. Eu sou inteligente e eu posso me tornar ainda melhor se eu estudar um pouco mais. Quando nós temos um mindset fixo, é mais fácil para nossa mente admitir isso, porque isso economiza energia. Quando a gente torna a nossa mente capaz de construir um mindset de crescimento, para nós é um tanto quanto delicado. Por quê? Porque isso faz com que nós consumamos mais energia. Quanto maior o consumo de energia, mais cansado o nosso cérebro fica e mais glicose ele vai exigir de nós. Então, o mindset fixo é natural. Mindset de crescimento é contraintuitivo, é contranatural. Então, quando você para refletir se você recebeu muitos elogios ou ofensas, talvez você possa repensar quais são as suas crenças em várias áreas da sua vida. E outras pessoas também vivenciaram situações na sua vida muito interessantes, principalmente quando nós pensamos em elogios, quando nós pensamos se elas foram educadas com base em presença ou ausência de pais ou pais substitutos. Quando o pai ele é presente, mas muitas vezes a relação ela não é saudável, às vezes a criança ela pode vir a crescer com pensamentos generalizados, omitidos e distorcidos que podem construir incapacidade, pensamentos de impotência, pensamentos de não merecimento, isso com o pai presente. E com pais presentes, mas que têm pensamentos mais saudáveis juntos dos filhos, esses mesmos filhos eles podem crescer com pensamentos mais nobres sobre eles mesmos, porque não vão ter que lutar tanto por proteção, para entenderem todas as questões que envolvem a sua casa. Eles crescem num ambiente seguro. Agora, quando você cresce num ambiente em que seus pais estavam ausentes, que tipo de crenças isso pode ter gerado? Muitas crianças crescem inseguras, muitas crianças desde o início da adolescência, elas já precisam trabalhar. Por exemplo, eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade. Você começa a trabalhar mais cedo, você inverte o conceito de provisão dentro da família, você inverte o conceito de proteção, você inverte o conceito de propósito. Dificilmente você vai se perguntar por que eu faço o que eu faço. Você normalmente vai dizer assim: eu faço o que eu faço porque é o que tem para fazer. E não é porque eu gosto, porque eu me identifico, porque eu nasci para isso. E é ainda um dos princípios que também acontecem, que são muito quebrados quando os pais não estão presentes, é o de destino. Nós estamos numa geração em que muitas pessoas querem encontrar seu propósito e o seu destino. Só que elas se esquecem que muito do propósito e do destino dos filhos se deve ao relacionamento construído com os pais, que é quem lhes apresentou opções de vida, que é quem lhes apresentou oportunidades de avaliar o que eles realmente gostam e o que eles não gostam. Então, como foi a presença ou ausência dos seus pais ao longo da sua vida? O que você aprendeu? Que pensamentos você coleciona sobre isso? Você se sente mais seguro, elogiado, ou mais inseguro, ofendido? Que pensamentos você coleciona sobre você?
Muitas pessoas falam o seguinte: Luiz, então eu posso ter crenças limitantes? É importante nós trazermos aqui um conceito. Toda crença é limitante. A partir do momento que você acredita em um determinado ponto, você se limita a esse ponto. Então, quando você diz que você pode fazer algo numa determinada direção, automaticamente você já eliminou as outras direções. Você já eliminou as outras possibilidades. Então, é importante nós refletirmos que não se trata de avaliarmos se a crença ela é limitante ou não. O importante é nós refletirmos se a crença ela te empodera para você sair do ponto A e chegar no ponto B, ou se a crença ela enfraquece a sua capacidade de perceber que você tem identidade, que você tem capacidades, que você tem merecimento para sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, toda crença ela é limitante. É importante saber se a crença ela é positiva, a ponto de fazer com que você saia da inércia e alcance o que você gostaria de alcançar, ou se essa crença ela é enfraquecedora, se ela impede que você saia de onde está e vá para onde você gostaria de estar. Por exemplo, o que sustenta uma crença? Vamos lá. Para a gente poder fazer uma analogia, imagine que é uma mesa de 4 pés. O que sustenta uma mesa de 4 pés? 4 pés. E o que sustenta uma crença? As referências. Então, as referências sustentam uma crença. Por exemplo, quando nós estamos vivenciando algo, nós buscamos pessoas que também estão vivenciando aquele algo para nós termos uma confirmação daquilo. Nós queremos pessoas que se pareçam conosco diante das experiências para que nós possamos confirmar que nós estamos no caminho certo. É muito difícil quando você observa, muito desafiador, quando você observa que alguém é pioneiro em alguma área. Normalmente, quem é pioneiro, ele buscou muitas vezes as confirmações dentro de si, porque fora de si, ninguém fazia. Fora de si, estava todo mundo no efeito manada, estava todo mundo fazendo o que todo mundo faz. Quem é pioneiro faz diferente. Então, o que sustenta uma crença? Por exemplo, quando eu, muito jovem, ouvi do meu pai que o meu pai tinha me achado numa caixinha de papelão, eu entendi que eu não era amado. Quando, por volta dos 10 anos, eu vi a minha mãe comprando um tênis ASICS para o meu irmão mais velho e me deu um quichute de presente, e eu dava como significado de muito valor o tênis ASICS, eu entendi que a minha mãe amava mais ao meu irmão do que a mim. Então, eu tinha uma lembrança que o meu pai tinha me achado numa caixinha de papelão, e anos mais tarde eu vi a minha mãe dando um presente de alto valor para o meu irmão, lembrando que a minha família, na ocasião, ela tinha uma condição financeira muito limitada, então aquele presente ele tinha um significado ainda mais alto. Logo, eu tinha duas informações na minha família de que eu não era amado. Quando eu me tornei um pouquinho mais velho, que eu comecei a estudar, a trabalhar, a buscar alternativas para a minha vida, eu percebia e eu dizia para mim que a minha família não ligava para mim. Quanto mais eu dizia que a minha família não ligava para mim, menos tempo eu passava com a minha família. Então, se a gente comparar isso com uma mesa, imagina uma mesa de 4 pernas. 1, 2, 3, 4. A primeira perna foi o meu pai dizendo que me achou numa caixinha de papelão. A segunda perna foi a minha mãe dando um presente relevante para nós, mas para o meu irmão mais velho ela deu um presente, para mim ela deu outro. Depois eu comecei a observar que a minha família me ligava pouco. Logo após eu resolvi sair de casa e entendi que o meu caminho era buscar um lugar no mundo. O que é isso que eu fiz? Isso se chamava viés de confirmação. Por quê? Porque eu admiti uma crença. Qual era a crença? Eu não sou amado nesta família. Esta família não me ama. E por que essa crença era tão forte? Porque eu pegava cada um desses elementos e eu pensava nas pessoas que participaram desses elementos. Meu pai, minha mãe, meus familiares, ou seja, pais e pais substitutos de alguma forma. E eles eram autoridades na minha vida e o que eles falavam tinha um impacto emocional na minha vida. E isso foi vivido por mim várias vezes de forma repetida. Ou seja, eu vivi uma experiência,
com autoridade, emoção e repetição. E aí todos esses elementos que foram colocados como se fossem pernas de uma mesa, eles funcionaram para mim como se fosse um viés de confirmação de que eu não era amado. Então, quando eu saio de casa, mais velho, e vou começar a minha vida, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar pessoas que me amem, explicar para elas que era muito importante que elas me amassem, porque eu vinha de uma experiência de ausência de amor. E era muito importante aquilo ser confirmado para mim, porque eu tinha admitido uma sugestão na minha vida de que eu não era amado. E essa sugestão ela foi construída pelo meu pensamento, porque os meus pais nunca disseram isso. E por que isso era importante para mim? Para que eu não vivesse a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Eu não sou bom o bastante. Então, o que eu queria fazer nos meus novos relacionamentos? Me doar por inteiro, porque eu me doando por inteiro, aquelas pessoas iam me amar, iam querer ficar perto de mim, e se elas me amassem e quisessem ficar perto de mim, quer dizer que eu não era um impostor, que eu era uma pessoa de alto valor. Olha o que eu estou dizendo. As crenças, elas possuem referências. Essas várias referências, elas formam a crença. Então, nós buscamos essas referências, esses vieses de confirmação para sustentar uma crença. E por que eu quero sustentar a crença? Porque eu não quero ser um impostor naquilo que eu acredito. Então, todo relacionamento eu me dou, mesmo que não seja um relacionamento verdadeiro para mim. É mais fácil eu me perguntar, será que eu estou me doando tudo que eu preciso me doar? Do que se eu estou num relacionamento saudável para nós dois. Porque eu tinha uma carência afetiva. E essa carência afetiva era baseada no que eu via, no que eu ouvia e no que eu sentia dentro da minha casa, com os meus pais e meus pais substitutos. Isso foi construído dos meus 0 a 12 anos, através daquilo que eu vivia, ouvia e sentia, e aquilo construiu na minha mente conexões sinápticas, conexões neurais que foram gravadas, como se fosse um CD. Isso faz sentido para você? Então, é muito importante nós refletirmos sobre como nós percebemos a vida para nós construirmos novas crenças, crenças que sejam poderosas. Por exemplo, nós definimos a nossa realidade. Talvez você possa dizer isso. Eu defino a minha realidade. Como é que você define a sua realidade? Pelo que você acredita. Aquilo que você acredita te permite ver. Aquilo que te permite que você vê, você cria. Aquilo que você cria, você se torna. Aquilo que você se torna, você tem. Então, olha que interessante. Se você define sua realidade, talvez você não seja fruto da sua criação. Talvez você não seja fruto dos acidentes que aconteceram na sua vida. Talvez você não seja fruto do trauma. Talvez você seja agora fruto das decisões que você tomou. E se você não tomou decisões que te levaram para resultados melhores na vida, agora você pode se perguntar: que decisões eu preciso tomar para mudar os resultados da minha vida? Então, talvez você possa dizer isso para você. Eu defino a minha realidade. Ou seja, eu não sou fruto do ambiente. O ambiente não é o sujeito da minha vida. Eu sou o sujeito, o ator principal, o protagonista da minha vida. É muito importante nesse processo de construção de crenças poderosas que você possa enxergar suas capacidades e, quem sabe, você possa dizer algo contraintuitivo, como, por exemplo, eu sempre posso fazer algo. Tem pessoas que, diante de um problema, dizem assim: eu não posso fazer, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. E talvez você possa dizer assim: eu sempre posso fazer algo. Quando eu estou em sessão, seja de mentoria financeira, seja de desenvolvimento humano com a programação neurolinguística, com o coaching, a psicologia positiva, eu sempre penso assim: eu não sei resolver todos os problemas que eu não conheço, mas eu sempre posso fazer algo, eu sempre posso agregar valor, eu sempre posso ajudar alguém. Um outro pensamento que eu sempre escolho para mim é: eu escolho quem vou ser a cada segundo. Eu escolho quem vou ser a cada segundo. Eu escolho quem vou ser a cada segundo. Eu escolho quem eu vou ser a cada segundo. Não são crenças poderosas? Quando nós falamos sobre essas crenças, existe algo em nós que é mexido. Sempre que nós falamos de crenças, existem verdadeiros terroristas internos. Dentro de nós existe uma pequena guerra
Por que existe uma pequena guerra? Porque as crenças elas foram instaladas através da sugestão mais poderosa, que a psicologia chama de trauma. Esse trauma ele pode ter sido um evento com alto teor emocional e que ficou gravado pela sua mente através da experiência, das emoções e, em alguns casos, até de repetições. Tem situações que precisam apenas de acontecer uma única vez, como, por exemplo, um acidente de carro. Outras situações precisam de repetição. Quando nós falamos sobre esses terroristas internos, nós estamos falando de crenças mais simples. Crenças que, às vezes, dependem apenas da sua forma de pensar. As mais profundas, é muito importante procurar um psicólogo, um terapeuta preparado para que você possa entender como elas foram instaladas. Agora, essas crenças, quando nós começamos a falar sobre elas, tem um lado dentro de nós que diz assim, eu não quero mudar. E por quê? Porque em algum momento da sua vida essa crença foi útil. Uma pessoa que, por exemplo, viveu num lar com muita escassez, ela pode ter aprendido a poupar dinheiro. E agora que na vida dela ela tenha bastantes condições financeiras, pode ser que a crença do poupar dinheiro ainda seja tão forte que ela tenha dificuldade de gastar. Ela se torna aquele clássico pão duro que não consegue gastar dinheiro com nada. Por quê? Porque um dia faltou e agora ele é o precavido, o super precavido. Então, pode ter um lado dentro dessa pessoa que não quer mudar a crença. Quando ela escuta sobre isso, ela entende, ela concorda, mas pode ser que ela não queira mudar. E dentro de nós ainda há um outro comportamento que é, certo, eu entendi que o meu pensamento não é útil, eu entendi que eu posso buscar pensamentos mais úteis, mas eu não sei o que fazer para mudar. E se durante um tempo essa pessoa não busca ajuda para encontrar o que fazer para mudar, pode ser que esse assunto ele perca a prioridade e aquilo que não faz parte do seu sistema articular, reticular, ascendente, ou seja, do seu SARA, seu sistema de foco, aquilo que você foca, se você não está com isso no seu foco, chega uma hora que isso é enfraquecido. E quando é enfraquecido, o que acontece? Você acaba se distraindo com outras coisas e a crença continua lá dentro. Por quê? Porque você não sabia o que fazer para mudar, aquilo esteve no seu foco de atenção durante um tempo, mas perdeu o sentido, e aí como perdeu o sentido porque você não deu atenção, a crença continua lá instalada. E outras pessoas, elas querem mudar, elas já sabem o que fazer para mudar, mas elas não se dão a oportunidade de usar o que aprenderam. Então, vocês conhecem pessoas que muitas vezes elas buscam tanto conhecimento a ponto de aprenderem, falarem com eloquência, mas vocês não veem resultados na prática? É importante nós guardarmos uma frase que nós já dissemos aqui hoje. Você quer descobrir a crença de alguém? Observe o que ela faz e não o que ela fala. Muitas pessoas não se dão a oportunidade de aprenderem, de usarem aquilo que elas aprenderam. E dentro desse processo de trabalharmos as crenças, é muito importante nós observarmos dois comportamentos que o ser humano possui. Um é o de ele perceber que a sua liberdade está sendo ameaçada. Por exemplo, imagina que uma mulher está vivendo num casamento em que ela se sente abusada pelo marido, independente do que a palavra abuso quer dizer para você. E ela procura, por exemplo, uma família que é casada, cuja mulher está no segundo casamento. E ao chegar perto dessa mulher, ela diz: olha, meu marido faz essas e essas atitudes comigo. Você acha que eu devo me separar? Queridos, neste caso, o que ela está procurando? Ela não está procurando um conselho, ela está procurando um álibi, ela está procurando confirmar aquilo que ela já acredita, ela está procurando reafirmar o viés de confirmação dela. Então, se você diz para ela que sim, que ela deve se separar, porque você, por exemplo, pode estar no segundo casamento e está indo muito melhor do que o primeiro, o que ela está procurando? Alguém para confirmar algo que ela já acredita. Agora, se você disser para ela que não, que você acredita que se você tivesse tido a mentalidade que você tem hoje, que o seu primeiro casamento seria maravilhoso, essa pessoa ela vai se fechar para você. Por quê? Porque, na verdade, ela já tem uma resposta dentro dela. O que ela está procurando é apenas uma confirmação. Ela não quer uma oposição para aquilo que ela está pensando. Então, muito cuidado quando você faz afirmações. Toda afirmação é uma crença.
Qual é a sugestão neste caso? Sempre trabalhe com perguntas. Perguntas são as respostas. Normalmente as perguntas, elas abrem possibilidades para novos caminhos, enquanto que as respostas, elas encerram as possibilidades. As perguntas, elas geram para nós uma condição de encontrarmos soluções que talvez elas nem tinham sido pensadas. As perguntas, elas permitem com que o nosso cérebro, ele construa uma mentalidade de crescimento, encontre alternativas e pode até vir a transformar o mundo. Por exemplo, quando as pessoas no passado elas queriam vender para mais clientes sem necessariamente terem que viajar pelo país inteiro, foi construído o telemarketing. Quando as pessoas queriam atravessar o mundo de um jeito que pudesse ser mais rápido e mais leve do que o ar, elas construíram um avião. Quando as pessoas quiseram construir coisas grandiosas nessa vida, elas fizeram perguntas que pudessem gerar pensamentos diferentes. Quando nós apenas afirmamos aquilo que alguns de nós querem saber, isso pode fazer com que as afirmações elas mantenham os comportamentos iguais aos que já se tinha antes. Einstein já dizia: se algo não está dando certo, faça outra coisa. Se você é capaz de acreditar que pode fazer outra coisa, você pode fazer outra coisa, porque você está sempre certo naquilo que acredita. Então, muito cuidado com a reatância psicológica. Quando é que há uma reatância psicológica? Quando você tenta dar um conselho para alguém e esse conselho vai bater no valor de liberdade daquele alguém, porque aquele alguém ele tem uma crença, e uma crença de que aquilo que ela acredita é o que está correto. Lembram-se que nós falamos sobre as crenças elas terem referências? Nós não batemos na crença, nós batemos nas referências. E aí, se a pessoa ela entende que a referência dela não faz sentido, não é uma regra 100%, não é algo que ela vai ter de positivo para toda a sua vida, ela mesma vai chegar na conclusão de que é possível ter um pensamento diferente. Um outro elemento muito importante para nós falarmos chama-se inibição cruzada. O que é inibição cruzada? A inibição cruzada, normalmente, ela acontece quando o seu lado emocional e o seu lado racional, eles entram numa disputa. Por exemplo, imagina que você tenha ido num restaurante e tenha feito uma alimentação saudável, colocado aquilo que é bom para você, que o seu nutricionista te recomenda, e você está satisfeito após essa alimentação. Eis que o garçom passa ao seu lado com uma bandeja. Naquela bandeja, ao mesmo tempo que você escuta uma música de alguém tocando no restaurante, você olha para aquela bandeja, ouve o tilintar dele levantando aquela bandeja, e por debaixo está uma imagem linda. E você pode ver de um jeito tão colorido e tão especial um petit gâteau. Ali você percebe um brownie quentinho, em que ele pega uma faca, abre o brownie e você pode ver a fumaça subindo, aquele brownie com um chocolate derretendo, aquele chocolate quentinho derretendo, e ao seu lado, numa cor branca, um sorvete maravilhoso, servido numa taça muito bonita, também com um prato maravilhoso de um restaurante refinado, e ele diz para você que aquilo é uma cortesia da casa. De um lado, dentro de você, você pensa racionalmente: bom, meu nutricionista, em que eu paguei um determinado valor, ele me recomendou uma alimentação que eu já fiz, eu estou satisfeito. Do outro lado, o seu lado emocional, ele olha para aquela sobremesa e pensa assim: nossa, eu mereço, eu já trabalhei tanto, eu já lutei tanto, essa delícia que ele está oferecendo aqui é uma das coisas mais maravilhosas da vida e eu mereço tanto que eu quero comer essa sobremesa. E aí dentro de você há uma disputa, seu lado emocional versus seu lado racional. A ciência diz que 90% de nós é emocional, 10% é racional. É como se fosse um exército. Imagine 90 soldados lutando contra 10 soldados. A probabilidade de que o emocional ele vença essa batalha é muito grande. E por quê? Porque existem crenças, crenças de merecimento, crenças de que aquilo é importante, crenças de significado, crenças de que você já trabalhou muito, por isso você merece, que são crenças de causa e efeito. Logo, tudo isso pode fazer parte de um processo quando você estiver lutando contra suas crenças que não te levam para o estado desejado. Você pode buscar reafirmar o que você já sabe, e aí cair no princípio da reatância psicológica,
E aí sua liberdade ela pode estar ameaçada, ou você pode cair numa situação em que o seu lado emocional ele digladie com o seu lado racional. Bom, talvez você já tenha ouvido falar de uma frase de Jean-Paul Sartre, ele que é um existencialista, que diz que não importa o que fizeram com você, importa sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então é importante que nós venhamos a refletir se nós estamos presos na causa que nos trouxe até onde nós estamos, ou se nós estamos alinhados com a nossa meta, o nosso propósito. Será que onde nós estamos na nossa vida hoje é porque algo aconteceu ou porque nós decidimos? Em ambos os casos, você possui crenças. E a pergunta é, quais são as crenças mais úteis? Quais pensamentos te levam para você ser a pessoa que você nasceu para ser? Não existe mudança de comportamento consistente na vida sem que haja uma mudança de mentalidade. E agora nós vamos falar sobre tipos de crenças. Nós temos basicamente 3 tipos de crenças. Crenças de significado, crenças de causa e efeito e crenças de identidade. Nas crenças de significado, você pode pensar naquilo que você tem. E se você acredita que o significado daquilo é relevante para você, você pode vir a ter algo. E você pode, inclusive, entender que você merece aquele algo. Essas são crenças de significado. Você também pode ter crenças de causa e efeito. Porque você trabalha, talvez você se sinta no direito de pensar que pode ter férias. Você trabalha, logo merece férias. Você cria uma relação de causa e efeito e você também acredita que você tem capacidade para trabalhar e que isso é possível para você. E você também pode ter crenças de identidade, que podem te dizer, eu sou porque eu tenho essa identidade. Então, na base, nós podemos dizer que nossas crenças são de identidade, você é, de causa e efeito, você faz, e de significado ou merecimento, você tem. Então, é porque eu sou, eu faço, eu tenho. E quando eu entendo que eu sou, eu faço e eu tenho, eu consigo construir melhor os pensamentos mais úteis, que me geram comportamentos mais úteis, que me geram resultados e significados mais úteis para a minha vida. Alguns tipos de crenças para você refletir rapidamente. Crenças, por exemplo, na área do empreendedorismo. Tem pessoas que dizem assim, não posso cobrar para ajudar pessoas. Não dá para empreender no Brasil. Não nasci para ser patrão. O que essas crenças geram dentro de você? Anote e pense sobre isso. Crenças agora de ordem financeiras. Tem muitas pessoas que pensam assim, dinheiro é sujo. Quem é rico não vai para o céu. Dinheiro só vem com muito esforço. Se eu ficar rico, as pessoas vão querer dinheiro emprestado. Não vou nem tentar, porque sei que não vou conseguir. Quais são as crenças que você coleciona sobre dinheiro na sua vida? O que você pensa sobre isso? Como essas crenças se relacionam com você? Essas crenças te levam a ter os resultados que você quer ter na área financeira? Outro tipo de crenças para você poder refletir. Crenças de identidade ou de significado. Eu sou burro, por isso não faço nada certo. Eu sou ansioso, por isso me atrapalho. Eu sou fraca para fazer alguma coisa. Todas as vezes que você usa o eu sou, você está na crença de identidade. E, ao mesmo tempo, você está na voz passiva. É diferente de dizer eu estou, logo, você assume um proativismo, você assume uma atitude ativa. Quando você diz eu sou, você está numa voz passiva. E você, por se submeter àquilo, talvez você não tenha ações. Essas crenças fazem sentido para você? Crenças de capacidade. Eu não sei o suficiente para chegar lá. Esse cargo não é para mim. Eu não sei fazer nada. Como você pensa sobre isso? Crenças de significado ou merecimento. Eu não mereço ter aumento de salário.
não sou um líder forte. Eu não consigo ter um bom relacionamento, pois eu tenho dedo podre. Como é que você vê isso? Essas crenças, elas podem ter sido instaladas ao longo de toda uma vida, reforçadas e repetidas. Algumas são tão profundas que, além de inconscientes, nos deixaram competentes no hábito de executá-las, como se fosse um programa que você ativa sempre que liga o seu celular. Então, obstáculos que nós normalmente temos quando nós vamos trabalhar com crenças. Basicamente, são 3 os obstáculos. Nós podemos projetar nos outros as nossas crenças. Às vezes as pessoas querem falar com uma pessoa que ainda não conhece sobre Jesus e ela diz que Jesus é tão importante que mudou a vida dela. E aí ela quer que o outro assuma aquela crença como verdade, porque primeiro ela acredita. Ou seja, ela projeta no outro as suas crenças. É como uma pessoa que sonhou a noite inteira com peixes e no dia seguinte ela vai conversar com alguém e ao conversar com alguém fica perguntando: e tem peixe nisso? E você viu algum peixe? Você tinha água? E ela fica procurando no outro aquilo que sustente a sua própria crença. Um outro obstáculo quando a gente está trabalhando com crenças é criar explicações distorcidas para as coisas. Às vezes nós queremos falar de um determinado assunto, como por exemplo a vida financeira ou conjugal, e o outro fica tentando mudar de assunto. E por que ele fica tentando mudar de assunto? Para criar explicações distorcidas, muitas vezes, para que a crença dele não seja abalada. Muitas vezes a pessoa está batendo na crença e não nas referências. E há uma terceira possibilidade de ser um obstáculo para trabalhar com crenças, que é conhecido como cortina de fumaça. Talvez você já tenha visto isso nos desenhos animados, quando um bandido, ou até mesmo um herói, ele joga uma pedrinha no chão que sobe uma grande fumaça e todo mundo desaparece. Por que isso acontece? Porque muitas vezes ele vai falar de um assunto completamente diferente daquele que você começou, para que a crença, aquilo que ele verdadeiramente acredite, não sofra nenhum tipo de alteração, porque aquilo para ele tem uma fundamentação tão grande, já que provavelmente foi instalado por autoridades emocionais e repetido durante tantos anos, que talvez para ele, naquele momento, ele ainda não consiga trabalhar aquela determinada crença. Então, existem obstáculos no processo de trabalharmos com crenças. Nós podemos projetar nos outros as nossas crenças, nós podemos vivenciar situações em que há uma tentativa clara de mudança de assunto, a partir de explicações que são distorcidas, ou até mesmo há uma mudança bastante significativa no contexto da conversa, como se fosse uma cortina de fumaça, exatamente para que um não veja o que o outro está vivenciando. Nós estamos chegando ao final desse nosso seminário sobre crenças, e aqui nós vamos, então, concluir com algumas ferramentas sobre crenças. Uma delas é muito simples. Para crenças mais simples, crenças que muitas vezes podem ser observadas na nossa forma de falar, nós podemos fazer um exercício mental que é importante fazermos com papel e caneta, para a gente poder tirar da nossa mente e materializarmos, que é o seguinte: das áreas da sua vida, qual delas não está como você gostaria? E aí você anota a sua crença. Qual é o exercício? Pergunte-se se essa crença ela é absoluta. Existem evidências para essa crença? Essa crença ela é real? Em que ela é útil para você? Como você gostaria que fosse essa crença? Se você pudesse inverter essa crença, como seria? Pratique isso. Repita isso. As crenças elas podem ser aprendidas por repetição. Na verdade, tudo na nossa vida é aprendido com conhecimento, prática e repetição. Então, anote sua crença, reflita se essa crença possui evidências ou se ela é absoluta, avalie em que ela é útil, reflita sobre como você gostaria que ela fosse, permita-se inverter essa crença e repita isso de tal maneira que ela vire uma verdade para a sua vida. Uma outra forma de trabalharmos crenças nesse seminário, aqui são só algumas ferramentas, porque existem inúmeras ferramentas para trabalharmos crenças. A segunda que eu gostaria de compartilhar com vocês se chama posições perceptivas.
e ela é muito boa para trabalhar conflitos. Imagine uma pessoa que tenha conflito no seu casamento, ou com seus filhos, ou com quaisquer pessoas. Bom, nós já aprendemos que ao longo da vida, que a qualidade dos nossos relacionamentos determina a qualidade da nossa vida. E se nós temos bons relacionamentos e saudáveis com outras pessoas, isso é muito poderoso para quem nós queremos ser. E muitas vezes nós não estamos bem com algo porque há sim algo relacionado a pessoas que não está bem resolvido. Então, qual é o exercício das posições perceptivas? Pegue um pedaço de papel e escreva assim: A, B e C. O A tem a ver com você, o B tem a ver com a outra pessoa com a qual você tem conflito, e o C, você é um observador do fato. Na posição A, escreva qual era a sua intenção quando o fato que te causou aquele pensamento, qual era a sua intenção quando o fato que te causou aquele pensamento aconteceu. O que tinha na sua mente? Qual era a sua intenção sobre aquilo? Qual era a sua intenção positiva sobre aquilo? O que você via? O que você ouvia? O que você sentia quando você procurou aquela pessoa para conversar? Qual era a sua intenção? Após refletir sobre isso, na letra B, que é o segundo ator ou a segunda pessoa, coloque-se no lugar dela, calce os sapatos dela, use as roupas dessa pessoa, use o carro dela, imagine-se vivendo a vida dela, imagine-se na posição dela quando você apresentou tudo o que você apresentou. Perceba como ela recebeu aqueles dados. Qual era a intenção dela quando ela te falou o que ela te falou? O que ela estava vivendo? Em que ela estava certa? O que essa pessoa viu, ouviu e sentiu naquele momento em relação a você? Perceba que só o fato de nós mudarmos a posição em que nós estamos, nós podemos ressignificar bastantes percepções sobre o mesmo fato. E agora o convite é para que você vá para uma terceira posição. E essa é uma posição muito importante, porque é uma posição de um observador. E quando esse observador olha para as duas pessoas, na posição A, o que um observador poderia perceber da posição A, da primeira posição? O que ele pode perceber do semblante daquela pessoa, do que ela está falando, do que ela está sentindo, da intenção positiva dela? E ao olhar para a pessoa que está na posição B, o que é possível ver, ouvir, sentir? E a respeito da intenção positiva da pessoa que estava na posição B? Como observador, reflita sobre as intenções da posição A, que era a sua, da posição B, que era da pessoa que gerou todo o conflito, ou que essa necessidade não atendida que nós chamamos de conflito veio à tona. E na posição C, como observador, quais conclusões você pode tirar? Em que a posição A estava certa? Em que a posição B estava certa? Qual é o maior aprendizado que nós podemos ter com esse exercício? O que seria mais útil para cada um de nós? Qual é o ganho se nós pudermos ter um pensamento mais útil sobre tudo isso? Bom, nós chegamos ao final deste seminário. Muitas informações técnicas foram esboçadas. Eu te convido a voltar quantas vezes forem necessários para você poder revisitar todo esse conteúdo. Veja, ouça, sinta, se permita por um instante investir um tempo em você. A educação, ela não consiste apenas em dar-lhe algum conhecimento para que você expanda a sua mente. Ela consiste principalmente em você se permitir retirar as travas que impedem com que você enxergue outras possibilidades por si mesmo.
Então, a educação não tem a ver com ensinar apenas, tem a ver com ajudar ao outro a aprender. Te desejo toda sorte de bênçãos, paz e prosperidade.